Amém? Feche teus olhos. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo agir neste lugar. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos convence. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, porque Tu és a verdade. Tu és o nosso intercessor, Tu és o nosso amigo. É tão bom andar contigo. É tão bom poder ouvir a Tua voz. O Senhor foi enviado à terra para formar Cristo em nós. Te amamos, Jesus. Que o céu se manifeste neste lugar. Que a vida de Deus se manifeste neste lugar. Que nós sejamos despertados, tocados, transformados pela presença. Aleluia. Então, Espírito Santo, muda destinos nessa noite. Ativa, Senhor, neste lugar, ministérios, dons. Nós não queremos apenas um momento, nós queremos um momento que transforme vidas. Nós não queremos apenas algo que vai ficar no ontem, como uma lembrança, mas nós queremos aquele dia que mudou a nossa história, que mudou o nosso destino. Aquele dia que depois de 30 anos nós diremos: aquele dia Deus mudou a minha vida. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais linda neste lugar. Que pessoas sejam tocadas, pessoas sejam curadas, na alma, no corpo, de uma forma sobrenatural. Santo, nosso orgulho nos tirou do jardim, mas a Tua humildade colocou o jardim em nós novamente. Aleluia. Amém, queridos. Quando nós não temos consciência daquilo que Jesus fez, quando nós não temos consciência da obra redentora do Calvário, o nosso foco está sempre no pecado. Quando nós não aprendemos a viver essa nova natureza, essa nova vida que nós recebemos, porque é uma nova vida, amém? É uma nova vida, não é uma religião, é uma nova vida. Você nasceu na família de Deus, por isso você tem a natureza de Deus, amém? Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Sabe, queridos, eu fico às vezes pensando que hoje à tarde, agora à noite, eu, pastor Érica, a pastora Débora, estávamos à mesa tomando café e a gente conversava. Eu gosto muito de conversar, trocar experiências, falar da palavra. E nós estávamos falando assim: quanto tempo será que Adão ficou no jardim? O pastor Érica disse: eu creio que ele ficou muito tempo. Eu também penso que ele ficou muito tempo lá, irmãos. Parece que foi numa semana, na outra semana ele pecou, né? A pastora Débora falou: isso é verdade. Parece que ele terminou o jardim hoje, na outra semana o homem pecou, a serpente, sabe? Parece um negócio tão rápido, mas na verdade nós não sabemos quanto tempo foi. Mas uma das coisas que me deixa impressionado é que quando Deus criou o jardim, Ele plantou o jardim, o diabo já tinha sido lançado por terra. Sim ou não? Já, o diabo estava por lá. O diabo já existia, ele já estava lá, irmãos. E quando Deus cria o homem, quando Deus sopra nas narinas do homem, a palavra soprar ali significa napache, e um dos significados dela é beijo, cheiro. E a palavra narina significa face. Então o homem veio à vida através de um beijo. Deus deu um cheiro no homem. Lá no Nordeste a gente não fala beijo, lá no Nordeste a gente fala cheiro. Quando um pai quer, fala: filho, me dá um cheiro. Deus deu um cheiro no homem. E ele, quando abriu os olhos, Deus estava cheirando ele.
O diabo ficou com inveja. Passado muitos anos, o diabo foi lá e traiu Jesus através de Judas com um beijo. Você já imaginou, queridos, você abrir os olhos e Deus está te beijando? Se isso não é amor, irmãos, eu não sei o que é. Enfim, Deus coloca o homem no jardim. Deus nunca falou para o homem sobre o diabo. Deus nunca falou para o homem: olha, cuidado, tem uma jiboia que anda por aí, ela pode aparecer por aqui, cuidado com o diabo, que ele vai fazer mal para você. Deus nunca falou para o homem. Nós não sabemos quanto tempo o homem ficou lá, mas nós sabemos que Deus nunca falou do diabo para o homem. Você não acha que seria interessante Deus ter falado para o homem acerca do diabo? Olha, cuidado com ele vai tentar seduzir você, ele vai tentar destruir você. Mas Deus nunca falou para o homem acerca do diabo. Irmão, se fosse meu filho que estivesse lá, eu falava para ele: cuidado com o diabo, esse bicho não presta. Mas Deus nunca fala. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não cita o nome do diabo. Deus fala: olha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não fala. Sabe por quê? Porque o diabo não era um problema para Deus, e nunca deveria ser um problema para você. Você não tem problema com o diabo enquanto você estiver obedecendo a palavra de Deus. Nós só temos problema com o diabo quando nós saímos daquilo que ele falou, daquilo que Deus falou. Por isso que Deus nunca falou do diabo. O que Deus falou, olha, preste atenção nisso e não participe daquilo. Enquanto nós estivermos sobre a palavra, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Você está entendendo isso? Deus não destacou a figura do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Você sabe o que é uma caricatura? Não uma foto, uma caricatura todo mundo sabe o que é. É algo real? Não. Não. É algo tirado de alguém, mas desfigurado. Tudo que não tem a ver com Deus não somos nós. É uma caricatura, mas não é você. Quando você está vivendo em pecado, não é você. É uma caricatura. Quando nós estamos vivendo em mentira e engano, não somos nós. Isso é uma caricatura. Quando nós perdemos a visão da realidade, daquilo que nós somos, nós começamos a colocar o foco em coisas erradas. A igreja tem colocado o foco no pecado. Queridos, você não vai curar o câncer falando de câncer. Você só vai curar o câncer falando da cura. Olha, irmão, cuidado com o câncer mata. Cuidado com o câncer faz isso. Cuidado com o câncer, isso traz cura, irmãos? Não. Se alguém achar a cura para o câncer, vai falar: olha, o câncer mata, mas isso aqui cura. Nós podemos falar: o pecado mata, mas Jesus cura. Você está entendendo? O foco não faça isso. O foco é: ande com Jesus e você não vai conseguir fazer mais isso. Calma que nós estamos criando pano de fundo para entrar na palavra. O foco, não escute, queridos. A árvore que mais chamava atenção no jardim tinha duas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu penso que o que mais chamava atenção era que não podia. Coloca uma placa ali, proibida a entrada de pessoas. Eles vão olhar para aquele lugar. Parece que aquilo que é proibido, a gente é mais atrativo. A gente é atraído por isso. Nós somos atraídos pelas coisas proibidas. Só, queridos, que a vida com Deus não está ligada entre pode e não pode. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é que eu não posso, é que eu não quero. Santidade não é o que me proíbem de fazer, é o que eu não quero mais fazer, porque eu não consigo fazer. Santidade não é a força que eu faço para parar de pecar, é que mesmo tentando eu não consigo mais. Por quê? Porque mudou dentro de mim. O cristianismo é algo que nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é obras.
mas de dentro para fora é realidade espiritual. E se nós não tivermos essa realidade espiritual, tudo que nós teremos na nossa vida é mais uma religião. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca chorou por causa de você. Deus sempre chorou por você. É diferente. Deus nunca chorou por causa da igreja. Ele sempre chorou pela igreja. Qual a diferença? Ele não chora pelo que você faz, ele chora por você. Ele não chora pelo que a igreja faz de errado, ele chora por nós. Sabe por quê? Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não passou a te amar quando você começou a fazer o que era certo. Ele já te amava quando você fazia tudo errado. Agora eu comecei a vir para a igreja, Deus começou a me amar. Não, Ele já te amava quando você era todo torto. Você sabe como é que alguém pode amar assim? Só alguém que é resolvido. Porque quando a gente não é resolvido, o outro não pode errar, porque o nosso amor acaba. Escute, Deus é resolvido. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Deus? Não quer dizer que ele concorde com o que nós fazemos de errado. Ele só está dizendo o seguinte: não importa o que você faça, eu vou continuar amando você. Eu vou continuar, como disse a canção que nós cantamos quase agora, eu vou continuar buscando você. Eu quero encontrar você. Você está entendendo isso? Porque quando nós não entendemos essa questão desse amor, nós andamos debaixo de uma culpabilidade, de uma consciência. Deus se esqueceu de mim. Não, Deus nunca se esqueceu de você e nunca se esquecerá de você. Você é o alvo de Deus. O diabo fica dizendo: você não merece. Você diga: eu não merecia, mas a graça me alcançou. O diabo diz: você não é digno, você não presta. Você diz: eu não prestava. Porque ninguém jamais pagaria 100 mil num carro que vale 20 mil. Pagaria não. Ninguém paga 20 mil, 100 mil num carro que vale 20. Jesus comprou você através do sangue dele. Não foi um anjo Gabriel nem Miguel. O serviço não foi terceirizado. Ele mesmo veio. Se ele morreu por você, tente me dizer que você não tem valor. Tente me dizer que você não vale nada. Irmãos, eu entendo o mau humor do diabo, porque se eu estivesse no lugar dele, eu também seria mal-humorado. Eu entendo a inveja dele, porque se eu estivesse no lugar dele, eu também seria invejoso. Olhar para você e ver que você lembra o seu pai, que tudo que ele queria ser, você é. O que eu quero dizer nessa noite é que existe um lugar em Deus onde eu não preciso mais andar entre pode e não pode. Existe um lugar em Deus onde eu sou livre desse poder e não poder. É a vida de Deus. Por quê? Porque agora eu comecei a andar com Ele e Ele anda comigo. Ele vive em mim e eu vivo nele. Nós vivemos no mesmo lugar. E por isso, queridos, esse relacionamento, esse andar junto tem mudado o meu ser. Porque é uma caminhada que tem me ensinado a viver como Ele. A igreja diz: olha, nós somos pecadores. Aí 1 João 4,17 diz: assim como Ele é, nós somos. Aí você não sabe se você acredita no pregador ou na Bíblia. Você diz: eu não presto. Ele diz: você é como eu. Um pensamento errado sempre vai gerar ações erradas. Você está entendendo? Quando você começa a ouvir muito uma coisa, aquilo se torna a sua verdade. E quando se torna a sua verdade, isso se torna o seu comportamento. O que é que um pecador faz de melhor, irmãos? Pronto, irmãos. O que é que um pecador faz de melhor? Ele peca. É só você declarar que todo mundo é pecador e todo mundo vai estar pecando.
Aí você pode dizer: pastor, mas todos nós somos pecadores. Talvez nós falemos sobre isso amanhã à noite. Mas João 9,31 diz que Deus não ouve pecadores. Então, ou você é pecador, ou Deus não te ouve. Ou se você é pecador, Deus não te ouve. Isaías 59 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, a ponto que Ele não vos ouve. Você está entendendo? Quando nós ignoramos quem nós somos, nós não conseguimos manifestar a nossa natureza. A nossa identidade tem sido aquilo que nós pensamos, a nossa mentalidade, e não aquilo que está vivo dentro de nós. A realidade dos céus, a verdade de Deus. Nós estamos tão preocupados em acertar e errar, que nós perdemos a parte mais importante, que é o relacionamento, que é a vida com Deus. Você está entendendo? À medida que nós vamos nos relacionando com Ele, nós perdemos essa mentalidade. É como se eu ficasse pensando o tempo todo: eu não posso errar com a minha esposa, eu não posso fazer, não, eu não fico pensando nisso. Sabe, que a impressão que eu tenho é que às vezes nós queremos tentar dizer para Deus: olha, deixa eu falar para o Senhor quem o Senhor é, porque o Senhor não sabe. E Deus, com a mentalidade esquizofrênica, Ele diz assim: eu queria que alguém falasse o que eu sou, porque hoje eu estou meio chateado. Eu estou assim meio aborrecido, com uma crise de identidade. E aí a igreja começa a dizer: tu és santo. Ele fala: não sou. Você diz, aí ele fala: diz de novo. Aí você fala: tu és santo. Ele diz: eu estou me sentindo melhor com isso. Não! Deus não é o que é pelo que nós falamos que Ele é. Ele é o que Ele é mesmo quando você não diz quem Ele é. É por isso que Ele consegue te amar, porque não importa o que você faz, Ele é santo. Abre a tua Bíblia comigo. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Você já ouviu alguém falar: Deus é amor, mas é justiça também? Já ouviu, não? Quando as pessoas estão dizendo isso, elas não estão falando de justiça, elas estão falando de juízo. O que na verdade elas queriam dizer é o seguinte: Deus é amor, mas é juízo. Porque a justiça não é ruim, irmãos. A justiça, ela é boa. Tudo que nós queremos no Brasil hoje é o quê? Justiça. Deus vai fazer justiça, aleluia. Mas as pessoas dizem: Deus é amor, mas é justiça. Não, quando eles estão falando isso, eles estão falando: Deus é amor, mas é juízo. E nós não estamos debaixo de um juízo. Nós estamos debaixo da justiça de Deus, que é a manifestação de Cristo Jesus. O juízo virá lá na frente. Aí nós olhamos para 11 de setembro, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Foi nessa data, 11 de setembro, né? Foi a mão de Deus que foi o juízo? Não, não foi. Não foi. O que aconteceu lá no Egito com Faraó não foi justiça, foi juízo. Eles tiveram oportunidade para reconhecer que Deus era Deus. O que aconteceu com Ananias e Safira não foi justiça, foi juízo. O que Deus quer fazer na nossa vida não é juízo, é justiça. E a justiça foi feita. Uma vez eu estava andando com um grupo de pessoas de moto, e nós entrávamos na cidade de Piracicaba. Nós fomos comer um peixe na cidade de Piracicaba de moto. Nós entramos, quando nós entramos tinha um comando na cidade. Parou as motos, eu estou feliz, contente, estou nem aí, meu documento está tudo em ordem, beleza. Quando nós paramos, pedi o documento de todo mundo, que eles vieram fazer na cidade: vamos comer um peixe, tal. E um dos rapazes entregou o documento e falou: eu tenho passagem, mas eu não devo nada. Eu fiquei olhando para ele assim: isso vai dar problema para nós. E o policial foi devolvendo o documento de todo mundo. Ele tinha homicídio nas costas, mas ele tinha cumprido. O documento dele foi o que mais demorou. De repente o policial chegou com a carteira e o documento da moto e falou: você está liberado. Às vezes o diabo para a gente e diz: e aí, cadê seu documento? Você diz: olha, eu tenho homicídio, prostituição, mas eu não devo mais nada para a justiça.
O diabo vai olhar e falar: sua ficha, como diz lá no Nordeste, a sua capivara era grande. Mas você não deve mais nada. Porque na cruz do Calvário Ele pagou. Ele pagou. Nós precisamos aprender a pensar como Ele pensa acerca de nós. Você pensa que não vale nada, Ele diz: você é igual a mim. Santidade, queridos, é o estado natural de quem nasceu de novo. Sabe o que os céus diz quando você está vivendo em santidade? Está normal. Quando você começa a pecar, Deus diz: ficou louco, perdeu o juízo. É que nós vivemos num momento que eles tão complexo. É que quem está vivendo em santidade está se destacando. Mas santidade é o estado comum daqueles que andam em Deus. Vamos lá. Gênesis 39, versículo 1. Nós vamos falar um pouco sobre José. Diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que possuía, e desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que me tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deixa eu te falar um pouco sobre José. É provável que você já saiba, mas José é o tipo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Não há nenhum homem no Antigo Testamento que se compare, que tenha a tipologia de Cristo. A Bíblia não fala de um pecado sobre José. A Bíblia não diz, claro que ele era um pecador, mas a Bíblia não relata um pecado sobre José. Ele é o tipo mais perfeito. Ele vive o tempo todo em injustiça, semelhante a Jesus. José, quando tinha por volta de 16 anos, ele tem sonhos. Deus começa a mostrar para ele sobre os feixes. Ele estava no campo, o feixe dele ficava em pé, os irmãos se inclinavam. Ele chamou os irmãos, a família, contou-lhe os sonhos. E os irmãos disseram para ele: nós vamos se inclinar perante vocês. Depois ele teve outro sonho, o sol, a lua e as estrelas. Aí o seu pai corrigiu, falou: até eu e sua mãe, menino, nós vamos ter que nos prostrar diante de você. Mas o pai guardava tudo aquilo no coração, e fez uma túnica talar para ele. Ele era a rapa do tacho, ele era o caçula. Certo dia, os irmãos foram para o campo. Passado algum tempo, o pai chamou José. Jacó chama José e diz para ele: filho, eu gostaria que você fosse no campo ver como é que seus irmãos estão. E José foi. Quando chega lá, os irmãos não estão no lugar onde o pai dissera. Ele pergunta para um homem que estava passando: onde é que você viu o pessoal que estava pastoreando e tal? Ele diz: olha, eles foram para tal lugar. E José vai atrás. Quando José vem, os irmãos o avistam de longe e diz: lá vem o sonhador. Lá vem
bem sonhador. E eles criam um plano. Vamos colocar José. Vamos matar José, melhor dizendo. Aí Rubens intercede por José e diz: não vamos matar ele não, ele é nosso irmão. Vamos colocar ele nessa cisterna. Ele coloca ele na cisterna. Eu não sei o que o Rubens foi fazer. Ele foi dar uma volta, não sei. E de repente passa a caravana dos ismaelitas. E eles decidem ter lucro com o irmão. E ele vende José. Ou seja, José é vendido para os ismaelitas. Quando Rubens chega, que olha na cova e vê que não tinha, que José não estava lá, ele rasga suas vestes. E os irmãos explicam para ele: olha, a gente teve um lucro, vendemos tal. O que é que nós vamos fazer? Já tinham tirado a túnica de José, mataram um animal, sujaram de sangue, levaram para casa e disseram para Jacó: essa túnica é do teu filho. Jacó entra em desespero e começa a chorar. Que plano maligno, né, gente? Jacó entra em desespero, porque ele era apaixonado por José. E eu penso que eles combinaram, falou: olha, ninguém conta nada, nós vamos ver. E o pai ficou em luto de uma forma inconsolável. E José está lá. Quando José chega no Egito, os ismaelitas decidem revender José. E vende para Potifar. Potifar era alguém ligado a Faraó. Aí quando você olha uma túnica, quando você olha a vida de José, o sonho dele, parece que tudo está dando errado. Não é verdade? Injustiça. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você descobre o seu propósito, você para de viver problemas e passa a viver experiências. Porque cada problema te leva mais próximo do propósito. Quem desconhece o propósito, tudo é ruim, irmãos. Irmãos, se tem um homem que tinha motivo para ser revoltado, de pai e mãe, é esse camarada aqui. Chega lá, ele é vendido, irmãos. E o que é assim impressionante é que Deus abençoa onde José está. Na casa de Potifar, Deus está abençoando a casa de Potifar por amor a José. Se fosse eu, diria: Senhor, se o Senhor me ama tanto, por que não me tira daqui? O Senhor me ama para abençoar, porque eu sou escravo aqui. Aonde ele estava, Deus estava com ele. Você sabe qual é o problema da igreja, irmãos? É que Deus só está onde está bom. Se está ruim, Deus não está. Isso é uma igreja Papai Noel. Você está entendendo? Estou ganhando mais dinheiro, mesmo que isso me tire o tempo de orar, mas se estou ganhando mais dinheiro, irmão, isso é de Deus. Se tirar dinheiro é do capeta. Porque mais, para nós mais é sempre bênção, irmãos. A gente nunca pensa na possibilidade que o mais pode não ser de Deus. Porque para nós, o bom e o ruim, ele é óbvio. Então José está lá na casa de Potifar, um cara bonito, vendido pelos irmãos, sem ter feito nada. Irmãos, quantas pessoas estão revoltadas? Quantas pessoas estão revoltadas com Deus porque Deus não fez, porque Deus não livrou? Eu vivia em fé e não adiantou, irmãos. A fé nem sempre livra, mas ela sempre guarda. Viver em fé não é ser livre da cova, é não ser comido pelos leões. Viver em fé, irmão, não é ser livre da fornalha, é não ser queimado e encontrar o quarto homem lá. Você sabe o que eu não entendo na igreja, irmão? Porque todo mundo quer milagre. Você sabe o que eu não entendo, Jé? É que onde Jesus fez milagre tinha um problema. Aí depois que eu falo isso, eu pergunto para as pessoas: alguém quer milagre? Aonde Jesus multiplicou comida é porque estava faltando o quê? Comida, irmão. Aonde ele ressuscitou é porque tinha acontecido o quê? Morte, irmão. Alguém quer milagre? Se você está no meio de um problema, irmão, você está num ambiente perfeito para o milagre. Jesus só faz milagre quando tem problema. A gente quer milagre, mas não quer problema, irmão. E José está na casa de Potifar, cara bonito, injustiçado, está em outro país. E agora a mulher de Potifar, a Bíblia não fala o nome dela, mas eu dei o nome para ela: Potiféia. Ela é a mulher do Potifar, ela é a Potiféia. Ela começa a gostar dele.
E ela vai criando algumas coisas. Olha, deita-te comigo. Irmãos, presta atenção, presta atenção. Tem um ditado no mundo que diz assim: se está no inferno, dá um abraço no capeta. O camarada foi vendido. A vida dele está toda enrolada. Está em outra nação. O pai está pensando que ele está morto, ainda que ele não sabia qual era a história que os irmãos contaram. Esse cara tem tudo para estar revoltado. Presta atenção, porque o negócio vai ficar bom agora. Aquela mulher dá em cima dele: irmãos, vou ter um caso aqui. Deus sabe que eu tentei tudo, fiz tudo certinho. Apesar que o certinho naquela época era relativo, porque não tinha certo e não tinha errado. Quando você olha para José, irmãos, nós estamos olhando para José daqui para lá. Mas José, ele não estava olhando daqui para lá. Olha o que diz. Olha o que diz o verso 9. Se você tiver com a Bíblia aberta, olha o que diz o verso 9. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma... Desculpa, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deixa eu te falar uma coisa. O que é pecado nessa época aqui? O que era pecado aqui, gente? Aonde está na Bíblia, nesse tempo, não adulterarás? Irmãos, uma rodovia que não tem limite de velocidade, você pode andar quanto por nela? Se o guarda parar você, ela está acima da velocidade, o que a gente vai perguntar para ele? Qual é a velocidade? Aonde você viu placa? Não tinha placa. Então eu posso andar o quê? À vontade. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Eu quero que você entenda o que é um homem de consciência. Por mais que José era um homem morto espiritualmente, ele não tinha uma nova natureza como a nossa, mas José é um tipo perfeito de Cristo. Romanos, capítulo 4. Irmãos, você já leu na Bíblia que Abraão deu uma mentidazinha? Você já leu isso, não? Aqui para nós, só a gente aqui. Você já viu que Abraão deu uma mentira? Já ou não? Uma pergunta mais particular: você viu Deus corrigindo ele? Eu não encontrei lugar nenhum Deus corrigindo. Você já leu lá em Hebreus 11 que Sara creu que ia ser mãe? Você já leu isso lá em Hebreus? Está lá em Hebreus 11, diz que ela creu. Isso foi imputado a ela como justiça. Agora volta lá atrás. Ela creu? Por que Deus não tratou de Abraão, irmãos? Não era que Deus achava que a mentira de Abraão era certa. É que Deus nunca tinha dito para Abraão: não mentirás. E como eu nunca te disse sobre mentira, eu não posso tratar de você daquilo que eu não te proibi. E por que Deus coloca o nome de Sara lá? Porque Deus nunca quer terminar a sua história mostrando as suas falhas, mas a mudança que Ele fez na sua vida. Ele não quer terminar as suas histórias falando mal de você. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há. Onde foi que a lei foi decretada, gente? No Sinai. Eles já tinham passado do Sinai aqui? Não. O que é que tinha certo e errado aqui, irmãos? Ei, aonde não tem certo e errado, o que eu posso fazer? Vamos, gente. Por que José está dizendo como é que eu pecaria contra Deus? Como é que José pode dizer como é que eu pecaria contra Deus? Não tinha pecado, gente. Escute, eu não estou falando que Deus concordava. Eu estou falando que não tinha nada que dissesse que aquilo era pecado. Por quê? Porque essa é a verdadeira santidade, irmãos. A Bíblia não diz, mas eu creio que José tinha um relacionamento com Deus.
onde ele tinha uma consciência que por mais que não tivesse uma proibição, ele dizia: eu não posso pecar contra Deus, eu não posso falhar. Você sabe por que nós temos falhado? Porque nós temos andado sobre o não pode e não sobre um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Nós temos falhado, sabe por quê? Porque nós temos andado de fora para dentro e não de dentro para fora. Nós não temos desenvolvido uma consciência. Escute, quando Deus diz: sede santo como eu sou santo, Ele não está dizendo: dá um jeito aí de você ser igual a mim. Pelo menos não é assim que eu entendo como se Ele estivesse dizendo: anda comigo e você vai ser como eu sou. Anda comigo e eu vou transformar a sua vida. Se você conseguisse mudar a sua própria vida, você não precisaria de Jesus. Se você conseguisse estabelecer santidade sobre a sua vida, você não precisaria que Ele tivesse morrido na cruz do Calvário por você. Entenda uma coisa: você jamais será santo por si mesmo. Você nunca será santo pelas suas obras. Nós somos santos pelo que Ele fez. Você está entendendo? Mas a nossa mente acusadora, através da influência maligna, está sempre dizendo: você está assim, você... E a gente está mais apegado naquilo que é uma acusação do que aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Escute, essa mensagem é libertadora, porque ela tira você da condenação de Satanás. Ela tira você das mentiras do diabo. Porque nós estamos tentando ser ousado e aprovado por Deus, baseado no que nós fazemos. Não funciona. Escute, Pedro negou Jesus, sim ou não? Quando Jesus ressuscita, manda uma mensagem especial para Pedro, sim ou não? Manda. Primeiro ele coloca no grupo dos apóstolos, mas ele manda uma mensagem direta para Pedro, além dos apóstolos. Porque ele diz assim: olha, me encontrar em tal lugar, não é isso? E diga para Pedro também. Ele convocou o grupo pelo grupo. Ele convocou os apóstolos pelo grupo do WhatsApp, mas mandou uma mensagem particular para Pedro. Tipo assim: Pedro, eu quero tratar você diferente, porque você está se sentindo diferente. Você falhou comigo porque você confiou em você. Olhe para mim. Você sempre vai falhar todas as vezes que confiar em si mesmo. Você escute isso. Você sempre vai falhar todas as vezes que confiar em você mesmo. Você não é bom, Ele é bom o suficiente. Você não é bom, Ele é tão bom que cobre aquilo que você não é bom. Ele fez o que você não podia fazer. Escute, que ele, se fosse eu com um dos meus liderados, pastor Eric, que eu sei como é que ele é também, depois que a gente encontrasse nessa situação, qual era o primeiro assunto em pauta? Ia encabeçar a pauta, não ia não, pastor Eric? Que foi aquilo, cara? Irmãos, eu na hora eu falaria: que palhaçada foi aquela? Como é que Jesus começa falando com Pedro? Primeiro eles estão pescando, não é? Jesus está um assobio e fala: e aí galera, tem alguma coisa para comer aí? Ele diz: não. Pedro dá um mergulho, depois que descobre que era o Senhor, ele dá um mergulho. E quando ele chega, irmãos, tinha peixe assado. Tipo assim, eu pedi para vocês, mas não era, é só para chamar a atenção. Que o que eu peço para vocês, eu não espero que vocês façam, eu tenho. Eu não pedi comida para vocês porque vocês não tinham. Eu pedi comida para vocês, para chamar a atenção de vocês. Quando Deus pede algo a vocês, Ele não está pedindo porque Ele espera que você tenha, mas Ele tem suficiente para fazer na sua vida. Você não vai conseguir sozinho, acredite nisso. Você não vai conseguir. É por isso que Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é nas suas qualidades. Deus não está dizendo que aprova os erros de Paulo, mas está dizendo: as tuas fraquezas te colocam de joelho. E quando você está de joelho, eu consigo mudar você. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Eu imagino Pedro pensando para responder. Se eu falar que eu amo, ele fala: mentiroso, sem vergonha, mau caráter. E Pedro responde: eu te amo. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Irmão, não é hora de mandar Pedro apacentar a ovelha. É hora de tratar num caráter mentiroso, autoconfiante, antropológico, egocêntrico. Mas tudo que Jesus está falando: Pedro, tu me ama. Ele diz: eu amo. Ele falou: então pode ir para o ministério.
Irmãos, lá em Carapicuíba era banco. Aqui não, irmãos, aqui é melhor, mas lá era banco. Irmão, o cara fala, nem me conhece. Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas. Ele está perguntando para você nessa noite: você me ama? Mas eu errei. Ele não está falando do teu erro. Ele está perguntando se você ama Ele. Eu não estou falando que Ele aprova erro, que Ele é a favor de erro, irmão, não. Ele só está perguntando: você me ama? Se você me ama, você vai continuar andando comigo. E se você continuar andando comigo, eu vou mudar tudo que está errado na sua vida. Eu só espero que você me ame o suficiente para ter um relacionamento comigo. E se você tem um relacionamento comigo, eu mudo o que eu quero que seja mudado. Você não pode definir o que precisa ser mudado em você. Você pode estar errado. Só Ele pode definir o que precisa ser mudado. Romanos 7. Vamos lá, gente, vamos lá. Romanos 7, 7. 7 diz assim: o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, Paulo está dizendo. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Você está entendendo? Sem lei não tem pecado. O último versículo 9: outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Escute, José tinha todos os motivos da terra para estar revoltado, para cair no pecado. Quantas pessoas estão desandadas, como diz, porque se revoltaram, foram injustiçadas. Você quer falar de justiça? Converse com José. Se você achar que é pouco, chame Jesus para conversar de injustiça. Ele sabe o que é injustiça, nós não sabemos. Escute, queridos, andar com Deus é saber que Ele não vai estar preocupado com o meu bem-estar. Ele está preocupado com o meu propósito. Felicidade para nós é coisas, para Deus é destino. Você está entendendo? Felicidade para nós é bênção. Felicidade para nós é como criança: mãe, dá isso. Não, a senhora não me ama, eu não te amo mais. Você não é mais meu pai. Por quê? Porque essa mentalidade no resultado, Deus só é bom quando Ele dá o que eu quero. Você precisa entender que Deus não trabalha para você, Ele trabalha por você. Se Ele trabalhasse para você, Ele faria o que você quisesse. Ele não faz o que você quer, Ele faz o que você precisa. E eu preciso acreditar que a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. Eu preciso acreditar que mesmo que não seja no meu jeito, fé não é conhecê-lo, fé é confiar. Está entendendo? Eu não entendo Ele, irmãos. Deus está fora da minha órbita. Ele vive fora de tudo isso daqui, irmãos. Ele está além disso daqui. Então, nós olhamos para José, o cara que tem um propósito, que tem tudo, irmãos. Mas ele poderia estar revoltado. Ele não tem proibições na vida dele, ele não tem certo e errado. O que a igreja precisa se libertar do certo e o errado. O que nós precisamos pregar é a vida do Senhor Jesus. O que nós precisamos ministrar é que a santidade do Senhor na nossa vida nos liberta do pecado. Escute, queridos, quando você tira a carta com o tempo, você não precisa ficar com medo das placas. Aliás, você só precisa de placa no lugar que você não conhece. Porque o lugar que você conhece, você não precisa de placa. Você sabe que aquela rua é proibida e você não entra lá. Eu não preciso de placa de proibição quando eu conheço Ele, irmão. Eu sei quem Ele é. Eu não posso fazer isso. Meu Deus. Não, isso não é santidade. Isso é obras.
Mas um dia, irmãos, se justiça pouca fosse besteira, a mulher de Potifar, a Potiféia, arruma um esquema. E como não dá certo o esquema, ela fica com a túnica dele, com a roupa dele. E ele sai correndo, irmãos. Irmãos, eu não sei porque que ele correu. Na minha cabeça, ele correu porque ele não dava conta de ficar. Irmão, quando você vê que você não dá conta, corre. Não paga para ver não, irmão. Se você não der conta, corre, mas corre. Corre o que for preciso, irmão. Não negocie o seu destino por uma noite. Não negocie a sua vida por um momento. Aí a mulher começa a gritar dentro de casa e os servos vêm tudo. E ela diz o seguinte: ele tentou me violentar. Irmão, já era pouco o sofrimento do cara. Agora ele vai para a prisão. Quem é que ficava naquela prisão, irmão? Irmão, aquilo ali era papuda, irmãos. Só tinha preso de elite. Só tinha os presos do rei. E ele vai para a prisão da onde? Onde estavam os presos? É como se o diabo falasse: José, eu estou acabando com você. E Deus falava: vai lá, diabo, acaba mesmo com ele para mim. Faz isso. Porque o diabo não é onisciente, irmãos. Ele está trabalhando para Deus sem saber. O diabo diz: eu estou acabando com a vida desse menino, eu vou deixar ele revoltado. E Deus falava assim: pega ele, pega ele, pega, cachorro, pega. E José agora está na prisão, irmão. Ele está indo cada vez mais perto. Casa de Potifar, comandando o rei, agora os presos do rei. E ele chega lá. Quando ele chega lá, o que a Bíblia diz? E Deus estava com José. Irmão, a gente não gosta desse tipo de Deus com a gente. Estou com você aqui, meu filho, fica tranquilo, aleluia. Fala obrigado, Senhor, por tu estar aqui comigo nessa prisão maravilhosa. Deus, o Senhor está comigo. Eu imagino José cantando na prisão, porque Deus era com ele lá. Ele começou a cuidar de tudo aquilo ali, irmãos. E para mim, quando ele estava comandando os caras, ele cantava. Quem me viu passando a prova não me ajudou. Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Um dia chegou 2 presos lá, irmãos, o copeiro e o padeiro. Entraram debaixo da liderança de José também. E um dia José chegou, ele estava meio triste. José falou: o que é que vocês têm? Ele falou: a gente teve um sonho meio esquisito. José falou: conta para mim. Aí um contou os sonhos e tal. E José falou: rapaz, é claro isso aqui. 3 dias você vai voltar a servir o vinho na mão de Faraó. E 3 dias você vai ser enforcado. Coisa básica de interpretar, né? 3 dias certo, o cara foi enforcado e o outro voltou. E antes dele ir, José falou: cara, deixa eu falar um negócio pra você. É a única vez que você encontra José falando: eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada. Lembra de mim. Imagina o copeiro falando: deixa comigo, vou esquecer. Primeira vez que eu estiver com ele, eu falo com ele de você. E Deus coloca a mão na cabeça do copeiro e diz: esquece, esquece, esquece. E o cara está lá, servindo, irmão. E Deus está com José lá na cova. Quem descobre o propósito não passa por problema, passa por experiência. Você está sendo levado para mais perto. Fica, deixa o vento soprar, irmãos. Um dia Deus dá um sonho para o faraó, porque foi Deus que deu o sonho. 7 espigas magras, feias, 7 espigas bonitas. As magras comiam as espigas feias. 7 vacas magras, não é? 7 vacas bonitas. As 7 vacas magras comiam bonita. E o rei acordou atribulado e chamou todo mundo, irmãos. E ninguém consegue interpretar o sonho. Na hora que ele está interpretando o sonho, o copeiro, na hora que o rei está atribulado, ninguém consegue. O copeiro vem vindo. E ele está... O copeiro põe a mão na cabeça e diz: Faraó do céu, dos meus pecados eu me lembro agora. Deus tirou a mão da cabeça do copeiro e falou: lembra dele agora? Como é que você vai esquecer de alguém, irmão, que interpretou um sonho que te tirou da prisão, mudou a tua vida? Não esquecia nunca, irmãos. E agora? Manda eu chamar José. Tem paciência, eu estou encerrando.
Aí José foram chamar ele, falou: vamos aí. Ele falou: não, calma, preciso colocar minha roupa, porque eu não vou voltar mais para cá, preciso fazer a barba. Está escrito na Bíblia, ele foi fazer a barba, se arrumou tudo. Ele falou: é entrevista de trabalho. É entrevista, eu não posso ir de qualquer jeito. Irmão, Deus não é gente, irmãos. Quando ele chega, Faraó, presta atenção, eu amo as palavras de José. Faraó diz para ele assim: eu ouvi falar maravilha de você. Esse cara podia bater no peito e dizer: eu sou o cara mesmo. O sofrimento dele não criou revolta contra Deus. Ele diz: Faraó, isso não está em mim, mas está em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não importa tudo que eu passei, eu continuo acreditando nele. Eu continuo crendo nele. Eu continuo crendo nele. Você pode continuar crendo nele, irmãos. Pastor, tudo deu errado. Você pode continuar crendo nele. Aplauda o Senhor. Se você vai andar com Deus, esqueça a lógica. Se você vai andar com Deus, esqueça a lógica. Não tem lógica, irmãos. Não tem lógica. E quando José chega, o Faraó falou: olha, eu tive um sonho. Ele falou: conta para mim o sonho. Deus vai dar a interpretação. E ele conta, ele fala: o sonho é o mesmo. São 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Vai ser assim, assim, assim. Agora deixa eu dar um conselho para o senhor. Agora não é mais a questão do sonho, não. Deixa eu dar um conselho para o senhor. Se eu fosse o senhor, eu escolhi alguém inteligente, sábio. Faraó olha para todo mundo e fala: veria alguém mais sábio do que esse cara. Irmãos, eu queria ver a cara da Potiféia. Que Faraó falou para ele: ninguém vai ser maior do que você, a não ser eu. Tirou o anel do dedo. E o diabo olhando falou: mas não era esses os meus planos. É um peão desempregado, irmãos, um querubim desempregado. Não era esses os meus planos. E Deus diz: mas era o meu. E por que você não fez? Ele falou: porque tem coisa que só você, capeta, faz. Tem coisa que só um diabo para fazer, irmão, Deus não faz. Por isso que Ele não faz maldade contra você. Por isso que Ele não põe doença em você, porque Ele é o seu pai. Você está entendendo? Ele não pode fazer, Ele é meu filho. Preciso terceirizar o serviço. Preciso de um freelance. E agora, ele anda na carruagem, irmãos. Agora ele está por cima. Organiza tudo, administrador. Guarda a quinta parte. Ele aprende a viver nos tempos bons. E passou. Irmãos, ele negou tudo por causa de um propósito. Ele renunciou tudo. Ele não ficou revoltado passado um tempo, irmãos. Ele olhava assim: vai acabar a comida dos meus irmãos. Uma hora eles aparecem por aqui. Imagina, irmãos, quando os irmãos dele chegam lá, que ele reconhece os irmãos dele não reconheceram ele, porque por fora ele era um egípcio, mas por dentro ele era o mesmo. Cuidado, irmãos. Cuidado quando as mudanças erradas acontecem aqui dentro. E aí os irmãos dele se prostram, acontece tudo aquele negócio lá. Imagina aqueles irmãos dele se prostrando, irmão. José olhando assim, falando: eu vi essa cena há anos atrás. Eu tinha 16 anos quando eu sonhei. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, José tinha feito assim. Vou colocar no meu Instagram. Porque se cumpriu o sonho. Passando o processo, irmãos, o irmão dele volta, ele prende um dos irmãos e tal. No final ele traz toda a família dele. Mas uma hora ele diz para os irmãos dele: olha, fique tranquilo. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ele está dizendo: vocês intentaram mal, vocês foram malignos, mas Deus pegou o mal e transformou em bem. Quando o pai de José morre,
Quando Jacó morre, os irmãos dele ficam com medo e dizem: agora ele vai pegar a gente. Ele diz: gente, eu já falei para vocês. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Por que Deus pôde usar esse homem? Por que Deus pôde fazer o que Ele fez na vida deste homem? Porque a circunstância não tiraram a confiança dele de Deus. O problema é quando nós começamos a olhar as coisas fora dos olhos de Deus. O problema é quando nós olhamos as coisas pela nossa ótica e não pela ótica de Deus. Você está entendendo? Um dia Deus falou para Ezequiel: o que é que você está vendo? Ele falou: eu estou vendo um vale de ossos secos. Deus disse, falou: eu vejo um exército. Aí sabe o que o cara que traduziu a Bíblia colocou? Visão do vale de ossos secos. Deus nunca falou que aquilo era uma visão de vale de ossos secos. Deus falou que era um exército. Mas os caras ficaram com o que o homem escreveu e não com o que Deus viu. O problema é quando a nossa visão, ela é de fora para dentro e não de dentro para fora. O problema, queridos, é quando nós fazemos de uma situação uma âncora. É quando nós olhamos para aquilo e aquilo começa a prender a gente. Esconde, queridos, quando eu estou em Deus, não importa o que o diabo faça. Ele não tem como me destruir. Você está entendendo? Quando nós estamos na rota, não importa o que ele faça. Não há por que se ofender. Não há por que parar. Não há por que desistir. Tudo vai me soprar. Todo vento vai me levar para o propósito. Você está entendendo isso? Parece que saiu, está tudo descontrolado. Deus está no controle de todas as coisas. Ele reina, Ele governa sobre todas as coisas. Não tenha medo, fique tranquilo. Não se revolte contra ninguém. Seja livre das pessoas, querido. Seja livre de tudo que está à sua volta. Quando eu falo ser livre, não é abandonar as pessoas, é poder amar as pessoas porque Deus nos amou. Eu posso te amar porque Deus me ama. Eu posso te perdoar porque Ele me perdoa. Eu posso fazer isso porque Ele fez. Você está entendendo isso? É esse o propósito. Muitas pessoas se perderam na rota porque elas fizeram do meio o fim. Elas se perderam porque elas focaram no problema e esqueceram do sonho que um dia elas tiveram. Nunca se esqueça do que Deus te falou. Deus só fala o começo e o fim, irmãos. Ele não fala o meio. Ele é o alfa e o ômega. Ele fala o começo e o fim, mas Ele não fala o meio. Ele não conta o processo, irmãos. Ele conta o início e o fim. Porque se Ele te contar o processo, você não aceita. Se Ele fala para José o processo, ele não aceitar, eu estou fora. Você está entendendo? O que nós precisamos é de uma geração que não se ofende. O que nós precisamos é de uma geração que acredita que não importa o que aconteça, eu vou terminar no meu destino. Eu vou terminar no lugar que Deus tem para a minha vida. Paulo disse: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente ou do porvir poderá me separar. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa: Ele ainda está sentado no trono. Ele ainda tem controle de todas as coisas. Ele ainda tem controle. O diabo pode estar dizendo: estou acabando com o Brasil. Deus diz: faz isso para mim. Eu vou sacudir as estruturas dessa nação. Nós vamos ter uma colheita sem precedente. Nós vamos viver coisas que nós nunca vivemos nessa nação. Eu creio. Eu creio. Pare no meio, não se ofenda, não se ofenda, vai terminar lá, irmãos. Você está entendendo isso? É isso que nós precisamos, de uma consciência de santidade, de uma consciência. Eu não estou fazendo porque eu não sei, irmão, explicar porque que José falou sobre pecado. Eu não sei porque ele falou sobre pecado. Não tinha pecado. Ele poderia fazer, e a gente estaria aqui, irmãos, do mesmo jeito falando hoje de José. Abraão deitou com Agar? Deitou ou não?
Foi da vontade de Deus? Ele não é o nosso pai da fé? Ou José é o nosso pai da fé? Você está dizendo o quê, pastor? Que os meios justificam? Não, Deus não concorda, irmãos. Mas Deus te transforma na caminhada, para que Ele possa cumprir o propósito. Você está entendendo? Ele não concorda, ele nunca concordou com Abraão. Abraão mentiu, Isaac mentiu. Ele não concorda, mas ele está dizendo o seguinte: ele está andando na minha presença, eu vou mudar a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa: não desista por tudo que você tem passado, por tudo que você tem visto, por tudo que você tem ouvido, por tudo que você tem sofrido. Escute, o pecado não é para fazer parte da nossa vida. O pecado nos mata, nos destrói. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para pecar. Nós fomos criados para viver em santidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O pecado não faz parte da nossa natureza, da nossa vida. Nós erramos, sim, nós erramos, mas isso não é nosso estado original. Isso não tem a ver com a nossa nova natureza. Nossa mente está no processo de renovação. Nós ainda temos o corpo do pecado. Nós sabemos disso, mas a nossa natureza é a natureza de Deus. Essa é a verdade acerca da sua vida. Tire os olhos do pecado e comece a andar com Jesus. Muitos de nós estamos cansados de tentar e tentar e tentar. Quantos de vocês já tentaram parar de pecar e não conseguiram? Eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Tentar parar de fazer uma coisa e não conseguir. E pra gente que está aconselhando é tão fácil, né? Cara, só parar de fazer isso. Mas faz parte dele, está dentro dele. Ele ainda não conhece o outro lado. Ele só quer que você ande com Ele. Vem andar comigo. Andando comigo você não vai conseguir mais ser o mesmo. As suas aptidões, as suas inclinações serão mudadas. Se você andar comigo, você não vai conseguir mais. O que essa juventude precisa não é de regras. O que essa juventude precisa é andar com Jesus. O que essa juventude precisa é conhecer Ele. José era um jovem. Quando ele teve o sonho, ele tinha 16 anos. Quando ele começa a reinar, se assim podemos dizer, ele tinha 30. Por isso que ele é a tipologia de Cristo. Imagina José dizendo assim: eu vou matar os meus 11 irmãos. Deus diz: aí a gente vai ter problema. Se você matar ele, eu mato você. Ou antes de você matar ele, eu mato você. Aí você pergunta: por quê? Se os irmãos dele não prestavam. Porque os 11 irmãos dele seriam as 11 tribos de Israel. Você vai matar, José, as minhas 11 tribos, eu mato você. Cuidado quando você quer matar alguém, que Deus tem um propósito. Nunca mate ninguém, você não sabe o que Deus tem na vida dela. Você está entendendo? Nunca mate. Mate o urso e o leão. Mate Golias, mas não mate Saul. Saul morre sozinho. Não mate Saul. Nós não vencemos as guerras só matando. Tem guerra que a gente vence morrendo, cara. Igreja, não mate pessoas. Não mate. José não podia se revoltar contra os irmãos. Eles eram ruins, mas Deus tinha um plano para a vida deles. Deus tem um plano para a sua vida. Talvez você entrou aqui pensando: quem é você? Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo sobre você. Deus tem algo sobre você. Deus está dizendo para você nessa noite: você é meu, você é minha. Eu ainda não terminei com você. Não desista. Não desista, porque eu não desisti de você. E você está dizendo: mas eu já fiz tantas coisas erradas. E Deus está dizendo: eu quero você para mim. Eu quero você para mim. Eu tenho um plano na sua vida. Deus está dizendo: eu quero você para mim. Eu não desisti de você. Deus está dizendo: eu ainda não terminei. Para alguns aqui, a história só está começando.
você tem dito: eu não sou digno, eu tenho errado. Deus diz: eu sei, mas eu paguei um preço por você. Eu queria chamar os músicos para vir à frente. Tudo que nós estabelecemos até hoje foi regras. Não é regras, é vida, é realidade espiritual. Por que você não vai? Porque eu não quero. Por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Ah, porque agora você está indo na igreja? Não, é porque eu não quero. Ah, o pastor proíbe. Não, você não entendeu. Não é o pastor que proíbe. Eu não quero. Quer que eu desenhe para você? Eu não quero. Eu não preciso disso. Você não quer fazer a cabeça? Minha cabeça foi feita. Você não quer ficar doidão? Eu fiquei. Eu estou louco por Jesus. Eu quero sacudir uma geração. Eu quero tocar uma geração. É a nossa hora, é o nosso tempo, é a sua hora. Ele só está dizendo: quem é que quer andar comigo? Quem tem coragem de confiar em mim. O Eric disse uma frase há anos atrás: só quem anda com ele sabe o que ele é capaz de fazer. Eu quero te convidar a estar de pé. O seu valor não está no que você faz. O seu valor está em quem você é. O seu valor não está no que você faz. Deus não concorda. O pecado mata, o pecado destrói. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Oh, aleluia. Deus não quer mudar a sua vida de jovens. Deus quer mudar a vida dos pais aqui também. Deus quer mudar a vida dos pais. Deus quer mudar a nossa casa, a nossa família. Feche teus olhos.